Ruth, um livro bem fácil, a gente pode bem escrito da nossa Bíblia, Josué, Juízes, Ruth. Agradeço aos irmãos pela oportunidade, é sempre bom a gente estar servindo a casa onde a gente está. Agradeço ao departamento do Balões, ao departamento dominical que está à frente hoje. É um prazer para a gente servir aqui junto com os irmãos. Prazer é sempre te ouvir. Amém. Todos encontraram? Ruth, capítulo número 1. A gente vai ler do versículo de número 1 até o versículo número 5. Bem, diz assim: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com suas mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Amém? Baixe sua cabeça, olha mais uma vez comigo. Senhor Deus, nós entregamos, Senhor, este momento, Senhor, na tua presença. E clamamos, Senhor, mais do que nunca, Deus, que tu fales, Senhor, nos nossos corações. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada neste dia. Senhor, que essa história, Senhor, dessa vida, Senhor, inicie grandiosamente essa noite, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Todos os políticos não prestam. Talvez você ouça essa frase e diga assim: verdade, Rubens, fala mesmo, isso aí é verdade, que está acontecendo uns negócios feios por aí. Ou talvez algumas pessoas achem: não diga isso, porque isso é um pouco polêmico, isso é um pouco forte demais, a gente ficar ouvindo isso. Mas apesar de possíveis verdades ou de polêmicas que possam conter nessa frase, essa frase ela norteou as condutas de um rapaz chamado Raimundo Nonato, há uns anos atrás. Raimundo era um jovem maranhense de seus 28 anos, que olhando para a situação do nosso país, ele olhou e falou assim: rapaz, Brasília só está cheio de político que não está fazendo nada por ninguém, só está cheio de bandido, só está cheio de gente que está vivendo a cursa do povo, e ninguém está fazendo nada. A situação do povo só piora, é só imposto em cima de imposto para a gente, só vai piorando, e nada. E se ninguém faz nada, eu vou lá e vou resolver isso. E qual que foi a decisão que ele tomou? No dia 29 de setembro de 1988, ele sequestra um avião da VASP, que talvez alguns dos irmãos até se lembrem dessa história. Um voo que estava saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e no meio do voo ele simplesmente saca um revólver, dá tiros ali na cabine do piloto e fala: olha, a gente não vai mais para o Rio de Janeiro não, toca para Brasília que a gente vai jogar esse avião no meio do Palácio do Planalto, a gente vai matar o presidente e todo mundo que estiver lá no meio. Eu vou livrar o Brasil desse tipo de gente. Irmãos, aprove a Deus que, apesar da maldade tentada por esse rapaz, ele não chegou a concluir o que ele queria. E por mais triste, por mais pesada que seja essa história do Raimundo, ela revela para a gente alguma coisa que é comum no ser humano, em maior ou menor grau, que é sempre tentar, diante das situações difíceis, diante de situações de problema, diante de tempos de crise, tentar resolver os problemas das piores maneiras possíveis. É a gente tentar pegar a situação para nós e tentar resolver da forma que vier pela frente. E vira e mexe, a gente ouve falar de situações de lixamento, a gente vê fotos de bandidos que são amarrados em postes, e a população de uma cidade, de um bairro ali, bate naquele cidadão ali, e quando o pessoal pergunta: por que vocês fizeram isso? Eles respondem: uai, se a gente soltasse ele e entregasse ele para a polícia, amanhã mesmo ele estava solto. A gente deu uma aposta nele que é para ele ficar esperto e nunca mais voltar a fazer isso. Ou até mesmo, igual a gente está vendo agora, lá no Rio Grande do Sul, depois daquele problema todo que aconteceu lá, algumas pessoas começaram a saquear casas, comércios, farmácias. E aí muitos deles, por pura maldade, mas outros, quando estão falando: olha, não está chegando ajuda aqui para a gente, o governo está falhando aqui, não
Eu não vou passar por necessidade, não. Se eu tiver que roubar, eu vou roubar mesmo. E a verdade é que para muitas dessas pessoas, os fins justificam os meios. Ou seja, não importa por onde eu vou ter que passar, não importa o que eu vou ter que fazer, se o que importa é eu chegar na conclusão do que eu quero. Se eu resolver o meu problema, é o que está valendo. E para nós, como povo de Deus, será que esse tipo de conduta vale? Será que para nós que adoramos o Senhor em espírito e em verdade, para nós que fazemos parte da aliança do Senhor, será que vale às vezes a gente tomar algumas atitudes que lá não são muito cristãs, que não estão muito de acordo com a Bíblia, só para tentar resolver o problema? Essa noite, meus irmãos, a gente vai ver a história de uma família que passou por um momento de crise e que teve que tomar ali as suas decisões, e que eu já quero que não foram boas decisões, e que por conta delas passaram ali nos bocados. E a gente vai ver se de fato nós queremos o Kairos, se de fato nós queremos o tempo de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, as nossas atitudes, as nossas condutas têm que refletir o Deus a qual nós adoramos. E por isso nós vamos ver esta noite que em tempos de dificuldade nós não devemos apenas aguardar o tempo do Senhor, mas confiar na sua provisão. Amém? Irmãos, eu separei essa ministração em 3 partes, para que a gente vá seguindo o texto. Eu até peço que você não feche a sua Bíblia, que você deixe a sua Bíblia aberta mesmo, você vai ver que vira e a gente vai voltar no texto e a gente vai continuar lendo. A primeira parte é: situações difíceis demandam fé. Leia de novo comigo o verso 1 que diz: nos dias em que julgaram os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Talvez alguns dos irmãos saibam, talvez outros não, mas os livros das nossas Bíblias, eles não estão organizados em ordem de escrita. O que isso quer dizer, Rubens? Quer dizer que o primeiro livro da nossa Bíblia não foi o primeiro a ser escrito, e assim consecutivamente. Os livros das nossas Bíblias estão organizados em ordem de assuntos. Se você pega os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, que é assim chamado, depois você vai olhar os 4 primeiros do Novo Testamento, os Evangelhos, depois a gente tem as cartas paulinas, e a gente tem uma seção que vai lá de Josué até Esther, chamada de livros históricos, que contam uma história do povo de Israel. E por conta dessa questão, muitas histórias estão entrelaçadas, ou seja, a gente é muitas vezes apresentada uma história no primeiro momento da Bíblia, mas ela é depois aprofundada, ou coisas novas são contadas para a gente no segundo momento. Um ótimo exemplo disso é lá em 2 Crônicas, quando a gente tem a história do profeta Isaías e do rei Uzias. Lembra que o Senhor manda o profeta Isaías falar com o rei Uzias: olha, manda dizer para o rei que o tempo de arrumar as coisas dele, que o tempo dele está acabando. E depois o rei ora para o Senhor, e o Senhor transforma aquilo que era um decreto de morte em um decreto de vida. E a gente vai ter um melhor aprofundamento dessa história, até mesmo conhecer mais sobre o profeta Isaías, aonde? No próprio livro do profeta Isaías. E o livro de Ruth não foge muito a essa regra que aparece nas nossas Bíblias. O livro começa dizendo que essa história que a gente vai ver daqui para frente, ela acontece num período muito específico do povo de Israel, que é o período dos juízes. E que período que é esse? O que acontece nesse período? Lembre-se, o povo tinha saído do Egito por meio da mão poderosa do Senhor, e eles tinham passado ali 40 anos dentro do deserto sob a liderança de Moisés. Depois eles passam o Jordão sob a liderança de Josué, e agora eles tomam a terra para si, e agora eles podem dizer, talvez nesse momento ali: olha, estamos vivendo no tempo do Senhor, agora a gente não está mais por aí perambulando aí pelo deserto, a gente não tem que ficar enfrentando o povo para cima e para baixo, a gente agora está na terra que manda leite e mel, a gente está dentro. Só que o que o povo faz quando chega esse tempo do Senhor para eles? Eles pecam, eles olham para toda essa situação e começam a adorar outros deuses, e isso começa a gerar um ciclo de infidelidade no povo de Deus, que é pecar contra o Senhor enviar uma nação para julgar esse povo, ou seja, pesar como um forte sobre eles, depois eles se arrepender, Deus mandar então um juiz, um libertador para conduzir a nação de Israel, e depois que estava tudo bem, que voltou tudo à normalidade, o juiz morria e o povo voltava a pecar de novo contra Deus. E isso fica se repetindo ao longo do livro de Juízes, de maneira que o povo vai se afundando cada vez mais em pecado, cada vez mais em perversidade.
E isso vai acontecer de tal forma que o livro vai ficando cada vez mais sangrento. As histórias das atrocidades que estão acontecendo no juízo vão ficando cada vez piores. Eu costumo até brincar que se você apertar muito forte na página da sua Bíblia do livro de Juízes, sai sangue. De tamanha perversidade que estava acontecendo naquela época com os juízes. E o que acontece então nesse período? O autor aos Juízes vai dizer da seguinte forma: olha, por conta que não havia reis em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. É um refrão terrível para falar sobre o povo de Deus. Não tinha quem conduzisse o povo e cada um fazia o que era justo aos seus olhos, seus próprios olhos. Ou seja, cada um era lei para si próprio. Não existia uma conduta correta como o pessoal seguia. Por mais que houvesse a lei de Deus, eles simplesmente ignoravam elas e atuavam de qualquer forma. E parece que mesmo essa história aconteceu há uns 3.000 anos atrás, não está muito distante da gente. A gente vê situações de crise para cima e para baixo, a gente vê crises agora, como a gente tem visto ultimamente, de identidade de gênero, gênero neutro para cá, são questões para cima e para baixo, e a gente vai vendo perversidade atrás de perversidade. E se a gente for dizer, talvez, fazer o que é justo ou reto nos seus próprios olhos, muitas vezes pode definir até algumas das nossas faculdades federais, de tamanhas coisas que vão acontecendo. Mas veja, não é somente crise que está acontecendo em Israel. Olha comigo no texto, como as coisas vão acontecendo. Nos dias de julgamento dos juízes, houve fome na terra. Ora, essa daqui era a terra que manava leite e mel. E não, agora a situação não é que só está problemática em todo Israel, não é só que a situação espiritual, o povo estava ruim. É que agora o povo estava passando também por fome. Estava começando a acontecer coisas ruins com o povo. Ora, se você parar para analisar, muitas vezes a gente tem alguns livros das nossas Bíblias que tem introduções muito fortes. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E a gente tem várias dessas ocasiões. E esse daqui, meu irmão, é um desses livros que eu gostaria que você marcasse, que tem um início muito forte. Porque onde é que está acontecendo essa fome? Era uma cidade chamada Belém. E a gente muitas vezes perde algumas questões por questões de tradução, e é justamente isso que está acontecendo aqui agora. Talvez você não saiba, mas a palavra Belém significa casa de pão. Bethlehem, casa de pão. E olha que início terrível que a gente está vendo. Não é somente o problema que está acontecendo lá fora, mas a própria casa do pão está sem pão. Olha que situação terrível, meus irmãos. O povo de Deus agora está numa situação onde o lugar que era conhecido por ser o celeiro de Israel, por providenciar uvas, oliveiras, azeite e tantas outras coisas, está passando por seca. E isso deixa uma família simplesmente angustiada por conta disso. Toma a paz da família de Elimeleque e eles têm que olhar para gente, eu tenho que sair daqui. Meu irmão, qual é a fome que toma no teu coração essa noite? Qual é a situação que vai fazer você olhar e falar assim, não dá mais, parece que Deus não está vendo a minha angústia, a minha situação aqui, eu mesmo tenho que tomar as rédeas da situação, e eu mesmo tenho que fazer as coisas. É a falta de um emprego, é um emprego que muitas vezes você está sabendo que vai se acabar, é a saúde que está deteriorada, é muitas vezes crises dentro da família, são problemas que estão chegando, problema financeiro muitas vezes que está começando a te afetar. Meus irmãos, problemas vêm realmente ao povo de Deus, mas eu tenho que te lembrar uma coisa: nós somos parte do povo de Deus, nós fazemos parte do povo da aliança do Senhor, e o Senhor tem as suas promessas para o seu povo. Nós não estamos por aí andando e perambulando, não, nós temos um Senhor que nos guia, que cuida do seu povo. Olha, nós constantemente somos chamados, meus irmãos, a andar por fé. Se você anda simplesmente com os olhos naturais, quando vê os tempos de crise, você só vê a falta de pão. Mas quando você anda por fé, você vê um Deus Todo-Poderoso que guia o teu caminho, meu irmão. Esses dias para trás, eu estive ministrando aqui na quarta-feira, eu trouxe um exemplo muito interessante, que é, olha o povo que estava no deserto. Tinha bênçãos que estavam acompanhando o povo. Tinha maná que caía, tinha água que saía da rocha, mas vira e mexe apareciam os problemas ali, uma malequita de cá,
água bonita de lá. Apareciam povos querendo guerrear, e talvez o povo falasse, parece que Deus está cuidando tanto da gente. Mas quando o povo olhava para frente, o que eles viam? A coluna que guiava o povo. Meu irmão, minha irmã, a conduta, aquilo que deve guiar as nossas vidas, é até a noção de que quando nós olhamos para frente, mesmo diante de adversidades, é que nós servimos a um Deus que vai à frente do seu povo, um Deus que conduz os nossos caminhos. Nós não estamos sozinhos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos: o que nos separará do amor de Deus? Por acaso vai ser as perseguições, vai ser a fome? Não. Nós podemos passar por perseguições, por fome, nós sabemos que nem as alturas e nem a profundidade, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos povo de Deus, e esse Deus tem promessas para o seu povo. Mas o que acontece quando a gente age de maneira pecaminosa? O que acontece quando aquilo que deveria ser conduta agradável do Senhor para nós? O que acontece quando nós deveríamos estar andando segundo a vontade de Deus, nós não agimos? Quando nós agimos de maneira pecaminosa. E esse é o nosso segundo ponto. A reação pecaminosa tudo piora. Veja de novo comigo os versos 1 e 2. Nos dias em que viraram os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitando a terra de Moab, com sua mulher e seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os 2 filhos chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram à terra de Moab e ficaram ali. Veja, a fome não é novidade para o povo de Deus. Essa situação que estava acontecendo aqui, se você olhar um pouco para trás da sua Bíblia, é uma situação que já havia se repetido nessa mesma terra. Se você se lembrar, Abraão e Sara tiveram que descer ao Egito por causa de uma fome. E anos depois, o seu neto Jacó, com seus filhos, também teve que descer ao Egito por conta de uma fome que chegou à terra. Você se lembra muito bem dessa passagem, onde José interpreta o sonho de Faraó e fala: vai vir 7 anos de muita bênção para a terra, de muita fartura, mas depois disso vai vir 7 anos de muita fome. E o povo tem que descer. Então não é novidade para o povo do Senhor. Mas veja, o Senhor, durante o período da entrada na terra prometida, lá em Deuteronômio 22, ele vai dizer que se o povo desobedecesse à vontade dele, que se por acaso o povo começasse a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, ele simplesmente iria secar a terra, e a terra não daria mais a sua força para eles. Em outras maneiras, o Senhor já advertiu: olha, vocês vão para uma terra que manda leite e mel, mas se vocês começarem a andar por caminhos que não são os que eu estou dizendo para vocês, essa terra que manda leite e mel não vai dar leite e muito menos mel para vocês. E essa é a situação que está acontecendo aqui. Muito provavelmente essa seca que veio nessa ocasião era uma prova do Senhor por conta de todos os pecados que Israel estava cometendo, dizendo: olha, não é para vocês voltarem por esses caminhos não, voltem a mim em arrependimento. E qual seria talvez a conduta mais corajosa da parte do povo do Senhor? Era olhar e simplesmente dizer: Senhor, nós pecamos. Era o que? Joelho no chão, lágrima no olho, quebrantamento de coração, clamor a Deus, pedindo arrependimento e perdão. Mas o que a gente vê começando a ver a partir daqui? É as nossas atitudes pecaminosas diante das tentativas de dizer: surgiu uma dificuldade, qual é o caminho mais rápido para poder sair? Por onde é que eu tenho uma escapatória mais rápida nessas situações? Talvez você olhe e fale assim: poxa, você vai começar a pegar no pé do Elimelec. O cidadão simplesmente está vendo a família dele passando por necessidade, as coisas estão apertando, e é coisa que qualquer um de nós faria. Qualquer um de nós olharia e falaria assim: estamos passando por fome, estamos passando por necessidade, mulher e filho, arrume as coisas que a gente vai sair daqui, vamos caçar um lugar melhor para a gente poder ficar. Mas veja, é nessas atitudes de Elimelec que o coração dele está sendo exposto na falta de confiança em Deus, das coisas que iriam acontecer daqui para frente. Veja, a primeira atitude que ele toma é de reunir sua família e simplesmente decidir sair da terra que o Senhor havia dado para eles. Lembre, essa terra foi a terra que o Senhor deu através de mão forte para esse povo. Lembre-se que o Senhor simplesmente parou o sol numa determinada ocasião, através de Josué, para que essa terra fosse deles. Deus havia prometido e falado: eu vou entregar essa terra para vocês. E assim
assim o Senhor fez. E muitas vezes, irmãos, essa é a atitude que nós tomamos. Mesmo diante do lugar que Deus tem nos colocado, vem as adversidades e a gente fala: eu não quero ficar aqui não. Eu vou sair dessa terra aqui que está seca e vazia. Chega de vale da sombra e da morte, eu quero um vale verdinho e fresquinho para eu poder ter onde comer muito bem. Nós não podemos agir, irmão, de maneira pecaminosa diante dos problemas. Olhar para as situações, aqui Elimelec estava dizendo: eu não quero ficar ali mesmo onde o Senhor tem nos colocado. Se é para sair, para ficar ali, mesmo que eu vá longe da vontade de Deus, está valendo. E não é assim que a Bíblia nos conduz. A Bíblia sempre vai nos dizer que, mesmo em situações de crise, o que nós devemos fazer é buscar primeiro a vontade de Deus, para poder entender quais caminhos nós devemos tomar para nós. Não é a primeira porta à esquerda ou à direita que a gente vai olhar e falar assim: qual é a saída mais fácil? Não. É voltarmos para Deus e buscar nele a compreensão para isso. Os problemas vencem. Mas olha como vai começar a acontecer as coisas. Essa fome chega e não é para todo Israel. Muito provavelmente essa situação aqui acontece apenas para um lugar que é ali próximo de Belém de Judá. E olha o que acontece. Se estava acontecendo fome para ali, o que a gente faz? Vai buscar os irmãos, vai buscar as outras tribos, vai tentar comunicar com alguém mais próximo, vai tentar buscar ajuda. A gente sabe que a situação não estava muito bem, mas dá para poder chegar e tentar conversar com alguém. E muitas vezes a gente faz isso. Às vezes a gente está passando por problemas, em vez de buscar conselhos nos irmãos, naquele que Deus tem colocado próximo de nós, para poder nos aconselhar, irmãos que muitas vezes passaram pelas mesmas situações, ou muitas vezes com mais experiência do que nós. A gente não vai buscar naqueles que o Senhor tem nos confiado para poder nos pastorear. Muitas vezes a gente confia muito mais no gerente do banco do que no povo da igreja. A gente muitas vezes confia muito mais no pastor que a gente acompanha no YouTube, talvez no coach que a gente acompanha. Mas, meus irmãos, o Senhor tem posto pessoas na nossa destra, no nosso caminho, para poder simplesmente nos conduzir. Se os tempos de dificuldade chegam, a gente não sai por aí escutando qualquer um, mas a gente busca dentro da própria casa do Senhor aconselhamentos e boa direção. Ainda mais, o caminho para Moabe, que é para onde eles vão, muito provavelmente passava por Jericó. A mesma Jericó que Josué tinha visto por meio do poder de Deus, as muralhas dela caírem e simplesmente agora era talvez um amontoado de pedras. A passagem por lá muito provavelmente deveria ser um alerta para o coração de Elimelec, dizendo: olha o que o Senhor fez, olha quão poderoso é o Deus a quem você serve. Não tem por que temer diante de situações de crise. O Deus que simplesmente derrubou muralhas é o mesmo Deus que pode prover agora pão para esse lugar. Esse talvez deveria ser a situação. Viu a prova viva do que Deus havia fazido algo, qualquer atitude. No Henrique, muitas crianças vão comprar para trás, vão voltar para Belém, porque isso aqui não tem como refutar. Deus agiu, Deus é poderoso, Deus vai conduzir. Se Ele nos colocou nessa terra, Ele ainda vai nos manter aqui dentro. Mas não. Às vezes também a gente continua agindo dessa mesma forma, né, irmãos? Deus vai falando com a gente através da sua palavra, Deus vai conversando com a gente e vai falar assim: não vai por esse caminho, não vai agir dessa forma, não vai por aí, porque esse caminho que você está querendo ir é caminho de pecado. Mas o que a gente fala? Não, Senhor, eu vou por aqui mesmo. Eu já sou maior de idade, já consigo pagar minhas contas, eu já sou dono do meu nariz, eu vou por aqui mesmo. E ele simplesmente segue para Moabe. E veja, Moabe era um lugar de planícies baixas e que por acaso, pela graça de Deus, estava passando por tempo de fartura. Mas lembre, Moabe não era a terra do Senhor, na verdade Moabe era a terra dos inimigos de Deus. Você se lembra muito bem de que, muito tempo atrás, Balaão foi chamado pelo rei de Moabe para tentar simplesmente persuadir Deus a amaldiçoar Israel, e por uma ironia do destino ele não conseguiu e simplesmente começou cada vez mais a abençoar Israel. Essa daqui não era a terra de Deus, mas eles olham para lá e falam: é lá onde tem lugar bom para a gente poder ir, então a gente vai. E veja, ir para Moabe não era simplesmente só também de novo sair da terra que o Senhor havia dado ao povo,
mas era ficar longe da presença do Senhor. Nesse período da história, meus irmãos, a gente não tinha a facilidade que eu e você temos de carregar uma Bíblia para cima e para baixo, de ligar com o nosso pastor, ou até mesmo abrir os nossos celulares e acompanhar uma mensagem do meio de repetição. Não. A palavra do Senhor e a pregação das Escrituras estavam arraigadas simplesmente aquele pedaço de terra. Eles iam ficar longe do sacrifício anual por conta dos seus pecados. Não iam mais ter aquela proteção da parte do Senhor nas vidas deles. Mas olha o que ele fala: não estou nem aí. Se é para ficar perto, longe do Senhor, se é para a gente seguir dessa forma aqui, não estou nem aí. O que a gente quer muitas vezes, meu irmão, é só fartura, é só a bênção do Senhor. E muitas vezes Deus tem nos convidado graciosamente, mesmo em tempos de dificuldade, a falar: siga no meu caminho, perdure aqui. O meu tempo muitas vezes pode demorar um pouco para chegar, mas chega. Lembra do Senhor com Abraão? O Senhor fala: Abraão, corta os animais aí que eu vou ter contigo, que eu vou passar na tua presença. E Abraão vai lá, corta os animais, separa os animais, e muitas vezes teve que ficar achotando os animais ali, algumas aves estavam chegando próximas, algumas coisas ali. E o Senhor aparece quando para Abraão? De tarde. Abraão estava pronto desde a manhã, já tinha preparado, tudo estava ali pronto. Estou aguardando o Senhor. E quando é que o Senhor vai aparecer para Abraão? De tarde. O tempo pode demorar, meus irmãos, mas o entardecer de Deus chega para as nossas vidas. Nós não precisamos agir de maneira pecaminosa, nós não precisamos descer para Moabe. Parece que a grama do vizinho está verde, mas acredite, meus irmãos, o Senhor conduz as nossas vidas. Nós somos parte do povo de Deus, meus irmãos. Nós não precisamos tomar as rédeas das condições das nossas mãos. Creia no Senhor Deus. E como que as coisas ainda continuam? Veja que Moabe, quando desce, que não tem em Moabe, além do culto ao Senhor, além de ficar longe da família de Deus, não tem simplesmente mulher israelita para os seus filhos casarem. Simplesmente lembre-se que Elimelec estava debaixo da lei de Deus, que proibia casamentos do povo de Deus com outras nações. Estavam debaixo da lei de Deuteronômio 6, que proibia todas essas coisas. Mas veja, pequenas concessões começam a se tornar grandes concessões. É um pecado que vai entrando aqui, é um pecado que vai entrando ali. Se a gente já desceu para Moab, por que não deixar os seus filhos casarem? Se eu já feri a lei de Deus uma vez, por que não feri outras vezes? Oh, meus irmãos, quando chegar a situações difíceis, quando chegar talvez aqueles dias em que falte pão para você, qual será a sua atitude? Quando a porta de emprego não se abrir, você simplesmente vai se render simplesmente a uma comodidade? Quando simplesmente as coisas apertarem no emprego, você fala assim: parece que eu não estou me sentindo valorizado aqui dentro, talvez eu vou desviar um pouquinho o caixa aqui para mim, porque eu estou precisando de um ajuste salarial, parece que tem anos que esse negócio não chega. Qual que vai ser a atitude que você vai tomar? Quando o casamento não for bem, e simplesmente parece que as coisas não estão indo, você vai buscar o quê? Um outro caminho para poder agir? Para buscar conforto em outros lugares? Meus irmãos, saiba que agir de maneira pecaminosa diante das situações limites é simplesmente como você querer tratar um rasgo da batata da sua perna, como se você quisesse tratar isso com um esterco. Não vai dar em nada, só vai infeccionar, só vai piorar as coisas. Lembre-se do nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo em situações difíceis, e mesmo nas situações limites da vida, quando simplesmente parecia bem transformar pães em pedras, porque isso é isso que o diabo disse para ele, o que ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai do Senhor. Oh, meus irmãos, que nós sigamos a Cristo, que nós olhamos para Ele e simplesmente entendamos, ó, meus irmãos, que mesmo que falte pão na casa do pão, nós ainda encontraremos alimento e sustento no pão vivo, que é Cristo Jesus, meus irmãos. Nós não precisamos sucumbir ao pecado, nós não precisamos agir de qualquer forma. Creia e confie em Deus. Se Deus tem nos levantado e Deus tem nos sustentado, a destra da sua justiça não falhará com o seu povo. Nós podemos crer e confiar no Senhor.
Mas o que acontece quando a gente ainda continua caminhando pelo pecado? O que continua acontecendo quando a gente vai por esses caminhos? E aí esse é o nosso ponto 3, que é: nossos pecados nos levam a terrível amargor. Leia de novo comigo os versos 3 a 5. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos, de seu marido. Lembre, era simplesmente para ir para Moabe, porque simplesmente estava passando por fome. Era para ir para Moabe para ficar um pouquinho de tempo, era para ficar ali por algum tempo. Mas olha o que acontece. Diante dessa situação, simplesmente a gente já começa nessa estadia deles lá em Moabe, uma notícia: morreu Elimeleque. As consequências daquele pecado que ele tomou para si, simplesmente veio lá longe do povo de Deus, longe de congregar no Senhor. Esse homem simplesmente vem a morrer. E a gente ainda é narrado para a gente que esse pessoal ainda vai ficar ainda lá por quase 10 anos ainda. Simplesmente um dos filhos talvez de Noemi poderia ter olhado e falado: olha, mamãe, essa situação é que seu papai morreu, a gente veio para cá desobedecer a lei do Senhor, vamos juntar as coisas, vamos voltar. Mas não, eles continuam perdurando ali tempos e tempos. Muitas vezes a gente acha que o pecado nas nossas vidas, irmão, é como algo que a gente simplesmente pode pegar, fazer um pouquinho ali, colocar no vidrinho e colocar ali longe. Eu não sei, talvez se os irmãos lembram do filme que passava muitos anos atrás, até ficava com eles muito pequeno, que era o filme Os Grêmios, que eles eram muito pequenininhos, muito bonitinhos quando novinho, mas se desse comida de noite, virava monstros terríveis ali. E tem gente que acha que o seu pecado é esse. Não, é só deixar quietinho ali, é só não mexer com ele, está ali paradinho. Não, irmãos. Decisões pecaminosas trazem consigo também os seus problemas. Elimeleque teve que agir também com seus pecados, e simplesmente Noemi também teve que ver essa situação, que era ver o seu marido morrer e ver os seus filhos casando também com pessoas que não eram do povo de Deus. Talvez Noemi, de novo, nessa situação, poderia falar: meu filho, não vai por aí. Deus falou que não podia casar. Mas eles também poderiam falar: mas mãe, Deus também falou que a gente não podia sair da terra, que era para a gente ficar lá, que Ele ia sustentar o povo lá. E a gente sabe que é mais de novo, que é mais um pecado. E veja como vai ser a situação que vai acontecer na vida dessa mulher. Se simplesmente falta agora o marido, agora a gente vai apresentar uma situação onde simplesmente agora falta também os filhos. E a situação só vai apertando, a situação só vai apertando. E vamos resolver os problemas com o pecado. É a única situação que a gente pode ter. Olhar para as dificuldades da vida, olhar para talvez para os terrores que aconteçam a gente e tentar agir com o pecado, tentar falar assim: eu vou resolver isso aqui de qualquer forma. Não é a forma da Pai. Simplesmente também vem um peso. O Senhor nos perdoa, o Senhor age com misericórdia, mas também vem o peso do pecado, daquilo que a gente cometeu. Esse povo pecou com o Senhor, saiu da vontade de Deus e veio simplesmente morte, desamparo com essas pessoas. E como é que o livro vai continuar prosseguindo? É que simplesmente agora Noemi, mais próximo do livro, no final do livro, ela vai ouvir que simplesmente Deus tem visitado o povo e que agora a seca que estava lá não estava mais no mesmo local. E que agora simplesmente se junta com as suas duas noras e fala: vamos descer. Meus irmãos, talvez muitas vezes é melhor ficar em fervente oração do que simplesmente descer para Moab e nunca mais poder ouvir que Deus tem restaurado o seu povo. Que nós possamos, meus irmãos, seguir com fé diante das causas da vida. Que nós possamos olhar para os problemas que vêm e simplesmente não falar: eu vou simplesmente tomar as decisões e vou agir de qualquer forma. Creia em Deus, meus irmãos. Creia no Senhor. Não haja com o pecado simplesmente como se ele fosse uma porta de saída, mas simplesmente olhe para isso e diga: eu não vou sofrer. O meu Senhor Jesus não sofreu, eu também não vou nesse mesmo caminho. O final simplesmente é esse: é de Noemi e
suas duas noras, voltando para Belém, por conta de toda essa situação. E meus irmãos, que nós não possamos tomar decisões como essa. Creia no Senhor. O Senhor que tem simplesmente nos sustentado até aqui, Ele não vai faltar nos momentos de crise. O mesmo Senhor Jesus, que falou que essa é a sua igreja, Ele é a cabeça dela, e Ele sempre sustentará todo o seu povo como mão forte. Amém? Vamos ficar aqui, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Nós clamamos, Senhor, a Ti, a Deus. Meu Pai, que o Senhor venha visitar, Senhor, os nossos corações. Senhor, não deixe, Senhor, os nossos caminhos, Senhor, tropeçam, Deus. Não deixe, Senhor, Pai, que seja encontrado espaço, Senhor, no nosso meio, Senhor, para o pecado. Não deixe, Deus, que simplesmente, Senhor, nós olhemos para os problemas e fale, Deus não está nos visitando, Deus não veio no nosso encontro, simplesmente nós vamos se viajar. Mas não lembre, Senhor, Pai, que mesmo o Senhor entardeceu, Deus, o Senhor vem ao nosso encontro, Pai. Que mesmo nas situações difíceis, que mesmo nos problemas, Senhor, o Senhor ali está, Senhor, olhando por nós, Senhor. Porque Tu não é Deus de longe, Senhor, mas Você é Deus de perto, Senhor. O Senhor é o Deus, Senhor, que nos visita, nos vê, Senhor, nas nossas piores angústias, Senhor. Nos lembra, Senhor, Pai, que nós temos Pai, que nós não somos filhos que andam simplesmente de maneira, Senhor, disparada pelo mundo, Senhor, mas simplesmente Senhor conduz os nossos passos, Senhor. Nos faz ver, Senhor, que mesmo quando faltar agora, nós podemos, Senhor, crer no Senhor, que nós possamos, Senhor, cada vez mais andar por fé e não por vista. Nós oramos e pedimos, Senhor, a Ti, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.